Vamos para nossa próxima aula, que é a aula de história. E aí eles disse que vamos para a aula de ciências. É porque é assim mesmo, gente, são muitas aulas e aí nós professores ficamos com muitas aulas na cabeça, é matemática, é ciência. Ai, Jesus! Mas é aula de história agora, tá certo? E na nossa aula de história, no finalzinho, a nossa amiga vai dar um tchau para vocês. Aqui aparecendo na aula de matemática, né? Já já eu chamo nossa amiga, coleguinha de vocês, novamente para ela se despedir de vocês durante o dia, tá certo? Olha, na nossa última aula de história, eu pedi para que vocês respondessem um questionário, não foi? E agora eu vou fazer a correção dele. O que foi que eu deixei? Eu deixei a página 218, o limpador de placas, e agora nós iremos responder. Vamos lá. De acordo com a sua leitura do texto, responda as questões a seguir. Qual é o trabalho do personagem da história? Quem será que acertou? O personagem faz o quê? Ah, gente, o próprio título já está dando a resposta, né? Ele é limpador de placas. Ele é limpador de placas. Lembrem, início de frase, letra maiúscula. Terminou a frase. O que é, Júlia? Ponto final. Ai, até o final do ano você tem que aprender isso, não é possível. 2. Por que o trabalho do personagem era difícil? Gente, no texto tem. A resposta de vocês não é necessário que seja igual a minha. Eu sempre venho falando isso a vocês, né? Não precisa ser exatamente igual, porém tem que estar de acordo com a pergunta, né? Então, por que o trabalho do personagem era difícil? Porque ele mal acabava de limpar. E as placas já estavam sujas novamente. Por que elas ficavam sujas tão rápido? Porque os carros vão passando, né? Vão levantando a poeira e vão sujando as placas, certo? Faça um print aí que ele vai subir mais um pouquinho para responder as outras questões. Então, por que o trabalho do personagem era difícil? Vocês responderam outra coisa? Ah, que era difícil porque ele ficava cansado. Ah, era difícil por isso. Tem que ter a ver com a história. Leiam lá o texto direitinho e vejam qual é a resposta que vocês deram de acordo com o que vocês leram, tá certo? Faça um print aí, dá pra ver direitinho, não dá? E vamos continuar. Terceira questão. Na nossa terceira questão tem assim. Deixa eu apagar aqui pra não embananar tudo. Vocês já fizeram, com calma. O personagem da história realizava um bom trabalho? Ah, gente, quem disse que não? Não é possível, né, gente? Todos têm que responder sim. Porque ele realizava sim um bom trabalho. Ele limpava, imagina tanto que ele ficava cansado. Então, ele realizava sim um bom trabalho, né? Sim. Primeira pergunta, né, gente? Se tem um ponto de interrogação e tem outra pergunta, então primeiro você tem que responder. Se são duas perguntas, duas respostas. Então, o personagem da história realizava um bom trabalho? Sim. Transcreva um trecho da história que comprove a sua opinião. Então, por que ele realizava um bom trabalho? Tem assim lá, ó. Continue aí. Nas ruas, lá do texto, de que ele cuidava, nas ruas de que ele cuidava, vírgula, as placas não
ficavam... Eles vai ditando porque vocês podem ir fazendo sem olhar, né? Depois vocês vão corrigindo. Não ficavam somente limpas, né? Ele limpava tão bem limpado que elas não ficavam somente limpas. Elas pareciam novas quando ele terminava. Elas pareciam novas. Imaginem o capricho que ele dava, né? Ah, tia, eu não respondi assim. Eu respondi que ele era muito caprichoso, que ele limpava direitinho. Tudo bem. Tá de acordo com o texto, gente. A resposta não precisa ser igual. Vocês têm que ter o pensamento de vocês também, né? Vocês têm que pensar, botar a cuca pra funcionar, até sair fumaça. Vamos lá. Continuando. Qual era o nome que constava na placa de rua que o personagem estava limpando? Ah, não, gente. Essa resposta aí tem que ser igual, né? Qual era? Qual era o nome que constava na placa de rua que o personagem estava limpando? Qual era? Número 4, né? Qual era? Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Então, essa era a placa. Vamos continuar. Vou continuar aqui, vocês vão fazer print, fazem com calma, dá um pause, ver o que vocês acham melhor aí, certo? E eu vou continuando de cá. Número 5. Tô gostando, viu, gente? Vocês estão fazendo uma letra bonita, vocês ficam me mandando foto. Tô só de olho vocês mandando foto, eu só de olho na letra de vocês, nos erros ortográficos. Por quais placas de ruas e de praças o menino e a sua mãe haviam passado antes de chegarem à rua onde o limpador de placas estava? E lá no texto vem dizendo, né, quais foram as ruas que eles passaram. Quais foram? Que até ele ficou confundindo, né? Como ele não sabia quem eram os escritores, ele confundiu. Então, quais foram as ruas que ele passou? Rua Vila Lobos. Rua Vila Lobos e pela Praça Noel Rosa. Muito bem. Estão acertando? Tenho certeza. Número 6. Por que o menino achou que o bairro em que estavam era das flores e dos bichos? Por que, gente, vocês acham? Fácil, né? Porque no final da palavra tinha o nome, né? Tinha o nome Rosa, tinha o nome Lobo. Porque o sobrenome, vamos colocar uma resposta completa. Eita, tia, a senhora escreve muito difícil. Eu não fiz assim, eu fiz de outra forma, só que é parecido. Parabéns, muito bem. Porque o sobrenome era de animal e uma rosa. Pronto. Vamos agora para o número 7. No número 7 nós temos... Deixa eu levantar mais, que não dá para ver aqui, né? Número 7. Número 7. No número 7, minha ajudante pegou minha ponta de lápis aqui, a mãozinha dela apareceu ali, ela aparece já de novo. Por que o limpador de placas ficou espantado quando o menino e a sua mãe falaram sobre a placa que constava na rua? Calma, vamos ler de novo para compreender? Por que o limpador de placas ficou espantado quando o menino e a sua mãe falaram sobre a placa que constava na rua? Então, por que vocês acham que ele ficou espantado? Aquele limpador de placas, quando o menino disse que achava que aquelas ruas não eram de escritores, eram de bichos e de plantas. Por que ele ficou espantado? Porque ele percebeu que o menino não entendia nada de poetas.
Isso mesmo, porque o menino achou que só pelo sobrenome, então as ruas eram só de animal, só de plantas. Então por isso que ele ficou espantado, né? Ok. Ele percebeu que o menino não sabia quem eram que estavam nas placas. Então, ele percebeu que o menino não entendia nada, não sabia o que era. E realmente o menino não sabia. Ele achou, só pelo sobrenome, como era Lobos e como era Rosa, ele achou que aquela rua pertencia só aos animais e às plantas, né? Que na verdade não era. É como eu falei a vocês na última aula de história, que foi ontem. O que foi que eu disse a vocês? Que as ruas, elas têm um porquê de ter aquele nome. Lembram a atividade que vocês fizeram? Vocês fizeram uma atividade aí e colocaram o nome da rua de vocês. Vocês já procuraram saber por que aquela rua ela tem esse nome? Procurem saber, gente, é interessante. Então, cada rua tem um nome, tem um motivo, né, pelo qual tem aquele nome, tá certo? É muito importante que vocês aprendam isso também. Tá joia? Vamos lá. E continuando sobre a história das ruas, nós iremos agora ler mais um pouquinho para compreender, né? Vocês já estão no terceiro ano, então cada ano vocês vão aprendendo mais coisas. Vocês não sabiam, né? Aliás, eu acredito que alguns, a maioria não sabia que as ruas, elas têm história, né? Assim como as cidades têm um nome, têm uma história, as ruas também, né? Tem um nome, não é que chegar... eu vou colocar esse nome aqui, Íris. Eu ia amar, né? Já imagina o nome. Rua Íris. Ai, que linda, eu ia amar. Mas infelizmente não é assim. Tem que ter alguma coisa por trás, tem que ter alguma importância, a pessoa tem que ter feito algo muito importante, né? Na cidade, no país, enfim. Vamos compreender mais um pouquinho. Na página 220, nós temos assim, história do nome das ruas. Você sabia que as ruas mais largas são chamadas de avenidas? E aí, vocês sabiam disso? Não sabiam, né? Por isso que as avenidas, gente, tem aquele lado, né, que vai, que volta, elas são largas, são chamadas de avenidas. Na cidade de São Paulo, tem uma avenida com o nome São João. Ela tem esse nome por causa de uma procissão que ali passava em homenagem a São João Batista. Antes de se chamar assim, era conhecida como Ladeira do Acu. A água envenenada na língua indígena. Olha só, foram os indígenas que colocaram esse nome. Olha, Ladeira do Acu. Então, por que eles colocaram esse nome? Eles diziam que lá tinha uma água envenenada, né? Na língua dos índios. Ou seja, às vezes o nome das ruas pode mudar. E aí, claro, antigamente, muitos anos atrás, aí vai crescendo e eles vão mudando. As primeiras ruas das cidades brasileiras foram nomeadas pela população. Para nomeá-las, as pessoas podiam escolher o nome de alguma igreja que ali existisse, uma característica geográfica, como a vegetação, ou mesmo uma atividade comercial. O nome de algumas ruas estava relacionado à presença de algum morador famoso, como a Rua do Ouvidor, em Salvador. Ela foi assim chamada pela população a partir de 1780, por ter um morador importante e ouvidor-mor da cidade, que na época era uma espécie de juiz respeitado e temido pela população. Da mesma forma, outras ruas e outras praças têm o nome de algum morador muito conhecido. Então aí ao lado vocês podem ver, olha, a Avenida São João em São Paulo. Então por que ela tem esse nome? Por causa da procissão, que era homenagem ao São João, né? E aqui abaixo nós temos outra imagem, estão vendo aí?
A Rua Ouvidor, o nome dela, olha. Veja que interessante, aqui tá um pouquinho escuro, mas no livro de vocês dá pra ver melhor, não dá? Não, dá pra ver direitinho aí também. Então, cada rua tem uma história, tem um porquê, não é qualquer nome. Então procurem aí a história do nome da rua de vocês, que vocês vão descobrir por que ela tem essa rua. Na página 221, tem tem assim, ó. Os nomes mais frequentes das ruas nomeadas pelos moradores das cidades brasileiras do passado eram dedicados aos santos católicos São José, São João e São Pedro. Encontre no caça-palavras outros nomes de ruas que foram batizadas pelos seus moradores. Gente, eu vou colocar aqui ao lado e vocês vão procurar, né? É porque eu sei que vocês gostam de procurar cruzadinhas, então eu não vou achar aqui pra vocês, não. É melhor que vocês procurem. Para isso, irei colocar os nomes para vocês, para facilitar, tá certo? Vocês vão procurar o nome. Deixa eu colocar mais pra cá. Do outro lado. Pra cá, né? Vocês vão colocar o nome. Vão procurar o nome sapateiro. Já achei, tia. Misericórdia, já, minha filha? Sapateiro. Direita. Lama. Larga. Cima. Quitanda. E esquerda. Certo? Procurem aí com calma, é melhor, né? Se eu procurar não tem graça, é bom que vocês procurem, né? Júlia já encontrou uma aqui. Vamos para a próxima. Vou deixar essa aí para vocês procurarem, que é fácil. Em Salvador, existe uma praça que homenageia o poeta baiano Castro Alves. E leva o seu nome. Na música Um Frevo Novo, o cantor baiano Caetano Veloso afirma que a Praça Castro Alves é do povo. De acordo com o que você estudou, qual é o sentido dessa expressão? Vejam só, nós estamos estudando sobre o quê? Qual é o assunto que nós estamos estudando? Espaços públicos, né? Então, essa frase aqui, olha, até tem uma música, gente, né? A Praça Castro Alves, não sei o final não, eu sei que tem isso aqui. Então, na Praça Castro Alves é do povo. O que ele quis dizer isso? Olha só, nós estamos estudando sobre os espaços públicos. Na música dele, ele diz que a Praça Castro Alves é do povo. O que é que ele quis dizer aqui? O que foi que ele quis dizer? Que a Praça Castro Alves é do povo. Que é o quê? Que a praça é um espaço público do povo, né, gente? Vamos lá responder. Vamos lá. Que a praça é um espaço público. Não precisa colocar espaço público do povo, porque, gente, vai ficar muita redundância, né? Se é público, é do povo, tá certo? Então, na música ele diz isso. Pesquisem lá essa música e coloquem, tá certo? Aliás, para facilitar a vida de vocês, que eu sou muito boazinha, eu vou mandar para vocês essa música, escutem, e tem dizendo isso, tá certo? Agora vou me despedir com a minha ajudante do dia, Júlia. Venha, Júlia. Eu de novo. Se despeça dos seus amigos, dê tchau aos seus amigos. Não fiquem com ciúmes, não me matem, por favor, certo? Manda um beijo pra ele, Júlia. Um beijão, viu, gente? E até amanhã nas nossas próximas aulas. Beijos! Coraçãozinho, Júlia. Faz coraçãozinho pra eles. Aí.